o simuladorzinho, né? Então eu parei em refração aí, ó. Né? Então tá aqui, conceito de refração, comentei, né? Que é essa capacidade, né, de mudar de meio e muda algumas coisas. Aí foi você, Fábio, que me perguntou algo sobre densidade, né? Bem, eu te respondi que oficialmente não tem relação com a densidade, né? Bem, relação com a densidade não tem, né? Esse índice de refração ele fala sobre, esse índice de refração ele fala sobre a velocidade, como eu comentei na última aula aí, da velocidade da luz no ar ou no vácuo, né? Que é a mesma coisa, no meio. Então nesse meio diferente aqui, ó, no meio 2, digamos assim, meio 1 aqui é o ar, a velocidade da luz muda, passa a ser v. Um valor diferente do que ela tinha antes lá. Então, o que esse índice nos fala, tá? Que, né? E tanto que o nosso índice de refração aqui do ar, ele é a nossa referência, ele é 1, tá? Considerado 1 no ar ou no vácuo. Na água é aproximadamente no meio 2, vamos dizer assim, né? Aqui seria o meio 1, que é o ar. No meio 2 é aproximadamente 1,33. Então, o que esse índice de 1,33 quer nos dizer? Ele quer nos dizer o seguinte. Vou ficar vermelho mesmo. Ele quer nos dizer o seguinte, que a velocidade, pegando a formulazinha aqui de índice, né, que fala que é a relação da velocidade no ar em função do, né, dividido pelo meio. Então, se eu fosse calcular a velocidade da luz na água, seria a velocidade C, seria o valor C, né, que eu falei na última aula aí, que no ar é 300 mil quilômetros por segundo, dividido por N. Então, se eu fosse calcular a velocidade na água aí, seria esse valor absurdo aí, 300 mil, dividido por 1,33, que daria uma velocidade de quanto? Que daria uma velocidade da luz aí no meio diferente aí, que é a água, de aproximadamente 225, arredondando, vou arredondar, 500 quilômetros por segundo. Caiu bem, ó, de 300 mil para 225 e um pouquinho aqui. Então quer dizer que acontece isso, né? É isso que o índice de refração nos fala. Ah, mas aí Fábio tinha falado, mas e a densidade, cara? A densidade, você pode até parar e pensar o seguinte, que sempre quando há uma densidade maior, né, uma densidade diferente, né? Lembrando aí o que é densidade, né? É massa sobre volume. Você pode até pensar que quando tem uma densidade maior, que o índice de refração ele é maior, maior que 1, né, que é o valor do ar. Só que não tem nenhuma relação entre densidade e índice de refração, tá? Você pode até usar esse conceito, eu particularmente uso, né, para pensar toda vez que você tem um material de maior densidade, naturalmente o índice de refração dele é maior e a velocidade de propagação da luz nesse meio é menor, tá? Mas não há nenhuma relação matemática falando disso, relacionando índice de refração ou velocidade da luz com densidade, tá? Mas é um pensamento razoável, porque maior proximidade das moléculas dificulta um pouco a passagem ali da luz, tá? Mas não há nenhuma relação. E a luz é um tipo de onda, tá?
E essa ideia que eu acabei de colocar aqui não é comum de todas as ondas. As ondas eletromagnéticas, ou seja, as radiações, sim. Tá? As radiações, sim. Mas quando o assunto é som, não. Pelo contrário, som ama um ambiente de densidade maior. O som gosta do ambiente, o som é uma onda mecânica, é um tipo de informação que adora o meio organizado. Esse negócio de meio vacalhado aqui igual o ar, tá? É ruim para propagação do som, né? Mas você vê naqueles filmes antigos, né? Só de curiosidade, o pessoal põe o ouvido no chão para ver se está percebendo o barulho da pessoa aproximando ou do trem, né? Não é à toa não, porque no metal, no trilho ali, a velocidade do som no trilho vai ser bem superior à velocidade do ar. Na água também, né? Uma explosão dentro da água, então, nossa, a informação propaga com uma velocidade absurda, né? Mas eu estou falando de luz, tá? E luz, ela não se comporta dessa forma, beleza? Eu nem cheguei no assunto de ondas, na verdade, nem é um assunto do primeiro ano, beleza? Mas fica a informação aí, tranquilos? Então esse. Professor, Fala, amigão. eles sempre, por exemplo, na atividade, eles sempre vão definir a velocidade da luz arredondada ou de vez em quando eles vão pedir o 299 o Não, 792, nunca vi não, tá, será? Iago? Nunca vi, nem Não, então esse é existe. sempre arredondado, É né? sempre arredondado. De ensino médio, não, tá? Né, nunca vi não, tá? Tentando lembrar aqui, mas não, de ensino médio, não. Agora, quando você vai, né, falar do conceito, da velocidade da luz mesmo e tal, aí dá valor bem próximo, né? De 300 mil. Beleza? Beleza. Então tá aí. Eu vou discutir melhor depois. Vou discutir melhor aqui depois sobre o nosso índice de refração, né? Lógico. Mas antes, deixa eu adiantar aqui. Então, aqui eu não vou focar nessa imagem, não. Deixa eu pular ela aqui. Esse aqui é a formulazinha que eu acabei de passar aí, ó, né? Sobre índice de refração, beleza? Então eu sempre trabalho com os valores arredondados, ó, 3 vezes 10 a oitava ou 300 mil. Então, as leis de refração. Bem, não são diferentes da reflexão, não, tá? O que muda aqui é a mudança de meio. Todo mundo pertence ao mesmo plano, que é a primeira lei. A primeira lei de refração é idêntica à primeira lei da reflexão, tá? Todos pertencem ao mesmo plano, ou seja, estou desenhando aqui na sua frente. Ó. Se eu fosse desenhar isso aqui no quadro, eu não precisava pedir para ninguém imaginar que tem um raio indo não sei para onde. Né? Tá tudo desenhado no mesmo plano aqui, tá? É só isso. E a segunda lei já é a lei de Snell, tá? Essa daqui eu vou discutir ela com calma, que é o seguinte: qual que é a segunda lei da reflexão, tá? Reflexão, espelho, refletir. Falava que o ângulo de incidência era idêntico a de reflexão. Agora a luz desvia, então o ângulo muda. Por isso que a segunda lei da refração muda em relação à segunda da reflexão. Porque lá era fácil, eu nem precisava de fórmula para calcular. Era o mesmo ângulo. Ah, chegou aqui com 30, cara. Saiu como? 30, né? Então, é o que eu vou brincar lá no simulador depois. Agora não, agora muda. Ah, se passar por óleo, e se passar por vidro? Ah, e o acrílico transparente, o plástico transparente, o óleo, a glicerina, o shampoo, se fosse um shampoo transparente. Então, todos eles apresentam índices de refração diferentes e o raio desviaria mais ou menos, tá? Prova disso, galera, é isso aqui, ó, que nós vamos falar de novo, né? Uai, foi mal. O que eu pedi para abrir mesmo não abriu, não. Que é o que a gente tinha visto do arco-íris, né? Os desvios diferentes. Então agora eu já estou entendendo melhor. A luz, então, quando chega nas gotas de água, né, na atmosfera, elas têm desvios diferentes. Por isso que elas se separam, né? E eu consigo perceber as cores separadamente, né?
Agora está mais claro. Eu falei de cores lá em óptica, apareceu no livro, apareceu no assunto lá, mas agora fica mais claro o porquê que o branco se dispersa, né? Se separa nas outras 7 cores. Por quê? Porque a água oferece para ela, ou o outro meio oferece para cada uma das cores, das energias ali, um desvio diferente. Então o vermelho desvia um pouco, o amarelo desvia mais um pouco, né? O laranja, o verde, o azul, o anil e o violeta. Cada um tem um desvio diferente. O menor desvio é o vermelho, o que mais desvia é o violeta aqui, tá? Então, graças a esse desvio desse índice de refração aqui, eu consigo ver o arco-íris, beleza? Até mesmo o celular, gente, se eu pegar o celular e incidir sobre um CD, um DVD, né? Pegar a luz assim, incidir sobre a lanterninha do celular sobre o DVD, ele vai refletir na parede uma, algumas cores, né? Não vou conseguir enxergar todas as cores do arco-íris, não, mas as principais eu vou conseguir sim, beleza? Então, antes da aplicação e de dar alguns exemplos de refração, deixa eu entender um pouquinho melhor o que é refração. Bem, se eu colocar, né, olha lá, o que acontece lá? Quando eu coloquei o prisma, né? Se eu pegar a luz branca e incidir no prisma, ele separa prisma. Isso aqui é uma lente. O prisma separa nas cores, olha lá. Então, o menor desvio é o vermelho e o maior desvio que mais voltou para baixo aqui, ó, foi o violeta, certo? Foi o violeta. Se eu colocar o material aqui, deixa eu ver se eu consigo o material aqui totalmente vidro, eu queria espelho, mas tudo bem. Vai dar para perceber. Então vou colocar aqui meu laser, vou colocar um transferidor aqui só para poder saber qual vai ser o meu ângulo certinho, ó, e vou incidir. Na parte de cima tem ar, na parte de baixo eu tenho água lá, 1,33. Eu vou incidir aqui, ó. Esse aqui é a normal, ó. Se eu incidir exatamente na mesma direção da normal, ele passa sem você perceber nenhum desvio, ó. Se eu colocar aqui em relação à normal, sempre em relação à vertical, ó. Colocar aqui 30 graus, ó a reflexãozinha acontecendo aqui. Acontecendo pouca intensidade, ó. 3%, né? Mas está acontecendo. À medida que eu vou mexendo aqui na inclinação, ó, em relação a. Vou colocar aqui 45 graus. 45 é mais ou menos aqui, ó. 45, já melhorou um pouquinho, 5,2, né? 60, 11,05. Continua tendo reflexão. O fenômeno não desapareceu. Tanto que quando você chega olha se não é verdade, chega na vitrine, você não tampa um pouco o olho assim para conseguir enxergar o que está lá dentro? Quando você faz isso, você está tentando evitar o quê? Isso aqui, ó, reflexão, né? Está tentando diminuir a reflexão. Você está querendo o quê, já que você quer ver o que está lá dentro? Você está querendo mais o quê? Refração. Que a luz lá de dentro vem até seus olhos para você ver o que tem lá, né? E que a luz que está refletindo próximo aos seus olhos, que seria esse aqui, ó, 11%, não é pouca coisa não. Você quer evitar para não te atrapalhar a enxergar lá dentro, né? Quando você olha de frente, é mais fácil, ó. Por quê? Porque praticamente nada, praticamente não, nada da luz reflete, né? 100% da luz refrata. Então isso aí, ó, quanto mais rasante, ó, for, colocar aqui, sei lá, uns 70, né, mais ou menos, já tem uma porcentagem bem maior de reflexão, ó, tá? Então o fenômeno que eu estudava antes, não vou deixar, tá, de estudá-lo não, ok? Vou botar uns 60 aqui que eu tenho uma quantidadezinha. Agora só que eu vou focar um pouquinho mais nesse cara aqui, ó. Esse que está mudando de meio aqui, ó. Então, antes eu não precisava de forma, porque o ângulo que eu cheguei aqui, ó, cheguei aqui com um ângulo de 60 em relação a normal. Qual que foi o ângulo de saída? 60 também em relação ao normal. Só que agora, quando muda de meio, olha lá, já não é 60 em relação ao normal. É 30 alguma coisa, ó, né? 40, deu 40 aqui, ó, né? 50, 60. Então, em relação à normal, que é a vertical aqui, deu
40 graus. Então, como é diferente agora os ângulos, eu preciso de uma fórmula, né, para determinar. E a fórmula é essa daqui, ó, de Snell-Descartes. Então, vamos lá. Opa, não foi aqui que eu estava, não. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, depois eu volto aqui e brinco mais um bocado. Né? Eu vou copiar isso aqui. E vou falar um pouquinho dos ângulos, tá? Né? O que você tem que ficar atento aí, quais ângulos que você tem que ficar atento aí. Você tem que ficar atento a esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Você está vindo do ar, lembre que você está vindo do ar. Índice de refração do ar, 1. Tá certo? Ou seja, a velocidade máxima da luz é aqui. Água, índice de refração da água. 1, faz de conta que eu não sei. Vou determinar. Aqui seria a água. Índice de refração da água, não sei. Ângulo 60 de incidência. Ângulo de refração dentro da água, observe que é sempre em relação a normal. Tá? Atenção aí que senão normal. Tá? Então, em relação ao normal, deu quanto aqui? 40. Bom, se não for, a gente arredonda. Né? Eu sei o ângulo de incidência, por causa do raio de incidência aqui, ó, o raio de incidência bonitinho aqui, ó. Esse aqui é o raio refletido, que não me interessa agora no momento. Ok? E esse aqui é o raio refratado, que é o que me interessa agora. Ok? Por favor, me interrompa aí, se precisar. Então tá aí. Aí vem a lei, né? Vem a lei, a segunda lei, nos falando o quê? A lei de segunda lei. Aqui, opa, tem como determinar. Segunda lei de refração. Só, refração. Tem como determinar índice de refração. O índice tem uma relação aqui do índice de refração do meio 1. Meio 1, tá? Eu coloquei o A aqui, mas nem sempre eu vou colocar o A. Meio 1. Passando para o meio 2. Nem sempre vai ser a água. Né? Então você olha o caminho, olha de onde, observe de onde está vindo a luz, para onde que ela está indo. Ou não, às vezes pode ser uma lâmpada que está acesa lá num LED, né, que está aceso. A lâmpada é coisa antiga, né? O LED que está lá no fundo da piscina acesa. Aí está saindo luz de dentro da piscina, então aí já vai ser diferente. Então aqui, quando sai do ar e passa para a água, o que acontece? O raio aproximou até bastante aqui, ó, da normal. Ó. Se fosse o contrário, o caminho contrário. Se você está saindo da água, afasta. Então se está saindo do fundo da água aqui, se fosse o caminho contrário, com ângulo de 40. Quando chegasse aqui no ar, o que ele ia fazer? Afastar. Meio, entre aspas, bem entre aspas, só para ajudar a guardar aí, como se fosse assim, é uma forma de mostrar que é mais fácil propagar no ar do que na água. Ok? Então há uma relação entre o índice de refração da origem, né? Não quer dizer que vai ser sempre ori. O que eu estou tentando escrever aqui, meu Deus? Origem. Não interessa, não é sempre que vai estar vindo do ar, né? Da origem, o ângulo que ele está fazendo, né? Que eu posso chamar aqui de θ1, né? θ1. Essa relação aí do índice de refração e do ângulo tem que ser igual para o outro lado também, que é o índice 2, o índice de refração 2, vezes o seno. Só que o seno, que eu vou chamar aqui de θ2, ó. Parece mais um Q, né? θ2. Beleza? Então, essa é a relação e é a única formulazinha que vai aparecer na minha vida aí, tá? Se tem uma coisa que tem pouca fórmula, tá? É esse assunto aí. Beleza? A gente vai resolver alguns exercícios aí, tá? Um deles mesmo, a gente vai até resolver esse aqui, tá certo?
Eu vou pegar aí o seno. Então, quais eu tenho todas as informações? Bem, quase todas, né? Primeiro, eu preciso do índice de refração do ar, que é 1. Ótimo, eu tenho. Tá certo? Índice de refração do ar eu tenho. Tenho. Opa, perdi o negócio aqui. Tenho índice de refração da água? Não, não tenho não. Se eu for lá no simulador, eu tenho sim. Faz de conta que não. Aí eu vou achar o índice de refração da água. Seno. Seno de 60 é. Quanto? Seno de 60 é. Arredondando 0,83, né? E seno de 40 pode ser raiz de 3? Pode ser raiz de 3. Tá? Então, o seno de 60 vai ser seno de 60 raiz de 3. Aí, raiz de 3 sobre 2. Seno de 40. Seno de 40. Seno de 40. Quanto que dá o seno de 40? Então, o que eu fiz aí? Peguei o índice de refração aqui em decimais mesmo, né? Do ângulo de 60, que é o ângulo de chegada lá. Peguei o ângulo de 40 aqui, né? E joguei na fórmulazinha aí, joguei na relação. Então, o índice de refração do ar é 1. O seno de 60 é 0,86. Seno de 40 é 0,64. Passei dividindo aqui, fiz o cálculo. Achei que o índice de refração N2, que é o da água, é de 1,34. Uma aproximação excelente. Tá? Eu poderia te fornecer o índice de refração e perguntar qual que era o ângulo aqui, né? Lógico que não ia ter o transformadorzinho para te ajudar aí, né? Então veja bem. Vamos voltar lá para o simulador, tá? O índice de refração da água, 1,33. Tá ótima a aproximação. Eu fiz uma pergunta que não respondi, perdão. Por que não tem unidade o índice de refração? Porque ele é velocidade dividido por velocidade. Velocidade da luz dividido pela velocidade da luz, só que no meio diferente, né? Então ele não tem unidade, ele é 1,34 normal, tá? Aí quando você vai lá para o simulador, tá ótimo, ótimo, 1,33, né? 1,33. Então é isso aí. Posso mudar aqui? Eu vou mudar, vou passar por vidro, que é 1,50. O que aconteceu com o vidro? Né? Faltou memória. Deixa eu fechar um bocado de coisa aqui. Tá? Então, deixa eu voltar aqui na água. Deixa eu fechar um bocado de coisa aqui, galera. Desculpa aí. Fizemos essa continha aqui. Alguma dúvida, gente, em relação a essa continha aqui? Poder fechar? Alguma dúvida? Não, né? Só para ele carregar de novo aqui. Ótimo. Então eu coloquei aqui. Vou colocar do lado de cá agora vidro. E vou colocar o meu transferidor. Antes eu estava com água. Aí eu coloquei aqui. Liguei meu laser. Coloquei ele aqui na posição 60. Deu 40 aqui embaixo. Índice de refração da água 1,33. Se eu passar isso aqui para vidro, que é 1,50, olha o que aconteceu com o desvio aqui, ó. Caiu um pouquinho, ó. Tava no 40. Aí quando eu passei para o vidro, que é mais difícil de propagar, aproximou ainda mais, ó. Caiu para 35. Tá? Caiu para 35.
Não preocupa não com a tabela de todos os ângulos, mesmo quebrada, que eu vou fornecer para vocês. Então ele caiu para 35. Então à medida que eu vou aumentando aqui, né, misterioso A, olha qual que seria o índice de refração desse cara aqui. Bem baixo, né? Olha, praticamente caiu aqui para 20, né? 21, 22 graus mais ou menos, aproximou bastante da normal, tá? E o outro aqui já está bem, tá certo? Se eu for personalizar, eu poderia assim, ó, à medida que eu vou colocando aqui, ó, vou aumentando o máximo, à medida que eu vou diminuindo, lógico, tendendo a ficar igual o ar, não tem desvio nenhum. Então, à medida que eu vou aproximando, olha só, é o índice de refração 1. À medida que eu vou aproximando, né, da água, passando da água aqui para o vidro, o meu raio vai só aproximando, só tendo cada vez mais dificuldades aqui de propagar no meio diferente e aproximando cada vez mais a normal. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Então, meu índice de refração é esse aí, ó. Prisma. Eu tenho vários tipos de prisma aqui, né? Tá? Vamos pegar aqui um bonitinho. Vários tipos de prisma. É o que eu vou começar a estudar depois. Né? A lente, aqui ó, algumas lentes, olha só, tem a capacidade de concentrar a luz. Ó. A lupa mesmo faz isso aqui, ó. Só que a lupa ela é esférica dos dois lados, ó, por isso que ela concentra tanto. Ela não é esférica assim, não, mas ela tem um lado aqui, ela é um pouco ela é esférica, o outro também não faz a circunferência toda, né? Mas aí concentra mais ainda, né? Então depende do grau, né? Do grau que você quer concentrar aí, tá vendo? Então as lentes servem para isso. Ó. Essa outra lente aqui é o contrário. Ó. Olha o que ela faz. Ela separa os raios. Então, dependendo do defeito de visão que você tem, miopia ou hipermetropia, você usa uma lente diferente. Para astigmatismo não tem a lente aqui, é uma lente cilíndrica. Aqui só tem para presbiopia, que é a idade, né, meu caso, que é a mesma coisa que hipermetropia. Miopia é o mais comum, né? Eu acredito que tem alguém com miopia e é difícil alguém não ter ninguém na sala com miopia, né? Tem alguém com miopia aí? Miopia usa essa lente Eu aqui, ó. tenho, eu tenho miopia, Miopia, né? infelizmente. Você usa essa lente aqui, né, Erika? Que é uma lente que precisa separar um pouco mais os raios para te auxiliar na hora de formar a imagem no fundo do globo ocular. A lente que eu uso, ou quem tem hipermetropia usa, é essa daqui. Eu tenho presbiopia, que é a vista cansada, geralmente depois dos 40. E tem a hipermetropia que usa a mesma lente, mas pode se manifestar na adolescência ou pré-adolescência, né, ou até mesmo criança, né, lógico. Intensifica quando você tem um boom de crescimento, né? Então aqui é a lente de quem tem hipermetropia ou presbiopia. Ela concentra, ou a lupa, né? Concentra a luz. Então é isso que a gente vai lidar com isso agora. O que seria o grau da minha lente? De certa forma, né, como se eu tivesse meio que mexendo no índice de refração da lente. Antes não, antes infelizmente, antes nem tanto antes não. Hoje você ainda consegue, você ainda tem o recurso. A lente mais barata é aquela lente mais grossa, mais grosseira. Agora você quer uma lente mais leve, às vezes você tem um grau meio elevado, mas quer uma lente leve, né, para não ficar marcando o nariz, não pesar o óculos. Geralmente eles mexem agora um pouco na estrutura, no índice de refração dela. Você não tem que fazer a lente grossona como antigamente, fundo de garrafa, para ela conseguir concentrar mais ou menos a luz. Ó. Você mexe na composição da lente. Ó. Você mexe no índice de refração. À medida que você aumenta o índice de refração, é um grau maior, concentra mais luz mais próxima, aumenta o foco, diminui o foco. Quando você vai diminuindo o índice de refração, o foco vai jogando o foco, está focando lá na frente, ó. Então vai diminuindo, né? Se o seu problema é mais leve, vai diminuindo, né? É lógico que essa distância aqui tem que estar de acordo com o fundo dos seus olhos, né? Eu não vou jogar o negócio lá atrás dos seus olhos, né? Vou jogar no lugar certo. Então tudo isso depende, certo?
Ou você nunca vai usar essas duas lentes ao mesmo tempo, né? Que uma concentra e a outra separa. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Né? Então aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? Eu tive uma refração no início aqui, passando pro acrílico ou pro vidro, o que for aqui, né? Vamos botar um vidrinho aqui bonitinho. Teve uma refração, uma mudança de meio, tá? Aí ele aproximou um pouco da normal, por isso que desviou. Aí depois ele passou do vidro pro ar. Aí afastou da normal. Ou seja, a mesma inclinação que eu tinha antes, ó, eu tenho depois, ó. Teve o desvio só enquanto estavam os fenômenos aqui, ó. Tá certo? Aí depois eu posso brincar um pouquinho, um bocado aí, ó. Dependendo do ângulo, né? Olha só, 100%, deixa eu ver se eu ponho as normalzinhas aqui, ó lá. 100%, até melhorar um pouco, ó. 100% aqui eu tenho os dois fenômenos, ó. Refração no início, na entrada aqui, ó. Reflexão interna e refração do outro lado aqui, ó. Tá? Forçando um pouco a barra aí, o princípio da fibra óptica é pegar os raios, né, a informação, e provocar várias reflexões internas lá, tá? Várias reflexões internas. Depois eu vou mostrar isso melhor. Várias reflexões internas aqui, ó. Né? Para você conseguir transportar a informação, você vai refletindo ela dentro da fibra. Tanto que a fibra não pode dobrar, não pode quebrar. E quando ela quebra ou dobra, amassa um pouco, você tem que trocar a fibra toda. Então aqui de vez em quando passa na minha rua aqui um caminhão, aí vai lá, pega a fibra, estraga a fibra num ponto só da rua. Tem que trocar, acho que da rua toda. Né? Porque não pode quebrar, senão quebrar seria o quê? Se você danificar um pouquinho a superfície da fibra óptica, o que vai acontecer? Ela não vai ter essa reflexão perfeita que está aqui, ó. Né? E que vão ser várias, né? Múltiplas reflexões. Certo? Então aqui dá para brincar um pouquinho. Beleza? O prisma que a gente já tinha visto, só vou ver as cores com a luz branca. Né? Refratar mais ou menos. Posso usar uma lente para me ajudar. Né? Separar mais aí, evidenciar mais essas cores aí. Aqui está concentrando, perdão. Né? Deixa eu ver se me ajuda um pouco mais a minha lente aqui. Carlos, o que Oi, acontece Leonel. se colocar uma lente em cima do prisma? Uma lente em cima. Aí ele não, É, não, que quando passou, não reconhece, não. é que você tinha passado essa bolinha por cima É, e deu uma diferença. deu. Aqui, por exemplo, dá pra me poder abrir ela um pouco, quer ver? Aqui também eu também tô pegando pesado, né? Dá pra jogar, tipo, de novo esse arco-íris pro prisma? Dá um trabalhinho, mas, mas quase que deu, né? Aqui eu tô perdendo muita informação, né? O Dá vermelho pra tá, ver, tipo, a é, luz meio que fazendo a é, curva ali. o vermelho tá escapando bastante aqui, ó. Agora não. Mas o azul tá, porque o azul é o que mais desvia. Então ele tá, tô escapando um pouco dele aqui, ó. Mas a única coisa que a lente vai fazer é separar, né? Olha lá, olha só. Separar as cores, ó. Pra ficar mais nítida, ó. Mais nítida as faixas. Então separou um pouquinho aí, beleza? Então na próxima aula, que a gente já sabe mais ou menos o que é lente, a gente já começa a, a falar de construção de imagens mesmo. Vou resolver um pouquinho de exercício para fixar isso aqui, tá? E depois a gente começa a falar de lente, construir imagem, construir e classificar as imagens, como nós fizemos lá no espelho, beleza? Abração para todo mundo aí, mas isso já é parcialmente no presencial, né? Já seria semana que vem. Abração aí.